Ela era a filha exemplar, popular, dedicada, doce. Dormia tranquilamente em seu quarto quando foi brutalmente assassinada. O autor, alguém que conhecia todos os seus segredos e que dividia com ela até o útero. A inveja fez ele matar a própria irmã enquanto dormia. Ou será que foi algo ainda mais perturbador? Benjamin Elliot, de apenas 17 anos, ligou para a emergência, dizendo que havia esfaqueado sua irmã gêmea, Megan. O que ele disse a seguir paralisou os investigadores. Acordei em cima dela com uma faca na mão. Eu estava sonhando. Ele queria ser a irmã perfeita. Estava realmente dormindo. Ou foi um plano frio e consciente? Um crime sem sinais de arrombamento. Mais de 30 facadas no pescoço e uma carta anônima que pode mudar tudo. O que aconteceu naquela madrugada ainda intriga o país e vai te deixar sem chão. Mas para entender esse crime, precisamos voltar à noite anterior, quando tudo ainda parecia normal. Mas antes, só confere se já está inscrita no canal para não perder os melhores vídeos de crimes reais. A família Elliot era considerada exemplo em Katy, no Texas. Discretos, religiosos, unidos. Nos retratos públicos, pareciam viver uma vida tranquila em um bairro de classe média alta, longe da violência que assombrava outros cantos do país. Mas por trás das paredes daquela casa, algo silencioso crescia. Algo que ninguém previu a tempo. Benjamin e Megan Elliot eram gêmeos, nascidos com poucos minutos de diferença. Desde pequenos, sempre estiveram juntos. Escola, igreja, aniversários, fotos de família. Mas enquanto Megan era extrovertida, comunicativa e muito querida entre os colegas, Benjamin era mais reservado, introspectivo e emocionalmente contido. Os pais descreviam os dois como inseparáveis, mas professores e amigos próximos notavam um certo desequilíbrio naquela relação. Megan se destacava com facilidade, era boa aluna, atlética, participava de atividades extracurriculares, estava sempre sorrindo. Benjamin, por outro lado, era retraído, evitava conversas longas e demonstrava sinais de isolamento social. Com o tempo, essa diferença foi se tornando mais nítida. Relatos indicam que Benjamin nutria uma admiração profunda e ao mesmo tempo angustiante por Megan. Ele a observava, imitava seus gestos, suas roupas, sua maneira de falar, mas também se incomodava com a atenção que ela recebia. Não era raiva, era uma mistura estranha de inveja, frustração e confusão de identidade. Os cadernos encontrados em seu quarto, após o crime, revelaram pensamentos fragmentados, frases soltas sobre não saber quem ele era, desenhos de figuras gêmeas em confronto e até palavras escritas sobrepostas, como se lutassem por espaço. Um deles dizia: "É como se eu estivesse preso dentro da sombra de alguém que é igual a mim." Aos olhos de todos, Benjamin era apenas um garoto calado, mas por dentro, algo parecia prestes a quebrar. E ninguém imaginava que esse silêncio, um dia, se transformaria em grito e depois em sangue. Era 29 de setembro de 2021, uma madrugada comum em Katy, Texas. A cidade dormia em silêncio quando, por volta das 4 horas da manhã, a central de emergência recebeu uma ligação tensa e desconcertante. Eu acabei de esfaquear minha irmã. Eu acho que estava sonhando. Eu não sei o que está acontecendo." A voz, do outro lado da linha, era de Benjamin Elliot, 17 anos. Os agentes, acostumados a situações extremas, não sabiam se estavam lidando com uma tentativa de desculpa, um surto real ou um adolescente em choque profundo. A urgência da situação os levou imediatamente à residência da família. Ao chegarem, encontraram Benjamin ajoelhado ao lado do corpo de Megan, realizando manobras de reanimação. Estava coberto de sangue, trêmulo e parecia desorientado. Megan, no entanto, não respondia mais. Suas feridas eram graves demais. Havia sido esfaqueada mais de 30 vezes, a maioria dos golpes concentrados no pescoço e na parte superior do tórax. Os paramédicos confirmaram o óbito no local. A cena era silenciosa, quase surreal. Não havia sinais de luta, nem indícios de entrada forçada. Tudo indicava que Megan havia sido atacada enquanto dormia, sem qualquer chance de defesa. Benjamin foi levado para a delegacia para prestar depoimento. Seu relato inicial era confuso. Disse ter acordado de um pesadelo muito real.
sentindo algo molhado em suas mãos, e só então percebeu que estava em cima da irmã com uma faca. Declarou que entrou em pânico, ligou para o 911 e tentou salvá-la. Mas aos poucos, as contradições começaram a aparecer. A faca usada no crime não era qualquer objeto. Era uma faca de sobrevivência pertencente ao pai, que ficava guardada em um local de difícil acesso. Mais do que isso, análises do celular de Benjamin revelaram atividades realizadas pouco antes do crime, como pesquisas na internet, troca de mensagens e acesso a aplicativos, o que indicava que ele estava acordado nas horas anteriores, contradizendo sua versão de sonambulismo. O conteúdo do quarto dele também levantou alertas. Investigadores encontraram cadernos com anotações perturbadoras, frases como "ela é tudo que eu não sou" e "se ela sumisse, eu existiria por completo". Havia também desenhos simbólicos, 2 corpos iguais, um sobre o outro, envoltos em sombras, com expressões de dor e culpa. A perícia confirmou que a arma do crime havia sido usada com força extrema, em ângulos repetitivos, o que indicava não apenas brutalidade, mas consistência motora e ausência de hesitação, algo incomum em ataques cometidos durante episódios de sonambulismo verdadeiro. Mesmo assim, a defesa sustentava a tese de parasomnia, um distúrbio do sono que pode provocar comportamentos automáticos e violentos, sem que a pessoa esteja consciente. Especialistas em sono foram chamados e chegaram a confirmar que Benjamin apresentava histórico de comportamentos noturnos incomuns, como falar dormindo e caminhar pela casa em estado de sonambulismo. Mas a acusação foi além. Apresentou o registro de uma câmera de segurança instalada na casa de um vizinho, que mostrava uma figura saindo da residência dos Elliott às 3h17 e ficando imóvel na rua por cerca de 20 minutos. O corpo não identificado parecia em transe ou em choque. A polícia acreditava que era Benjamin, tentando processar o que havia feito ou o que estava prestes a fazer. Poucos dias depois, uma carta anônima foi enviada à delegacia. O autor, que nunca foi identificado, descrevia detalhes do crime que só poderiam ser conhecidos por alguém muito próximo da família ou pelo próprio autor. A carta falava sobre uma raiva silenciosa que cresceu demais e o desejo de ser outro, mesmo sem querer ferir. Para os investigadores, foi como se Benjamin tivesse tentado separar sua culpa de sua consciência, quase como se estivesse confessando por meio de outra identidade. Diante de todos esses elementos, o cenário que se desenhava era muito mais complexo do que um simples ato de violência ou um distúrbio do sono. Era o retrato de uma mente em conflito profundo, dividida entre culpa, identidade e obsessão. E a pergunta que pairava era inevitável. Benjamin realmente não sabia o que estava fazendo? Ou ele só não queria mais ser quem era? E caso esteja gostando do vídeo, comenta o que está achando, curta o vídeo e se inscreva-se no canal. A tragédia já estava consumada, mas a busca por respostas estava apenas começando. A cidade de Katy, ainda em choque, acompanhava cada passo da investigação, que buscava entender como e por que Benjamin Elliott havia matado sua irmã gêmea com tamanha brutalidade. Logo nos primeiros dias, a divisão de homicídios do condado de Harris mergulhou nos detalhes. A cena do crime apontava para um ataque rápido, direcionado e extremamente violento. Não havia qualquer sinal de arrombamento, objetos fora do lugar ou resistência. Megan foi atacada enquanto dormia. Não teve chance de reagir. A perícia confirmou que a faca utilizada, um modelo tático de sobrevivência, havia sido retirada de um compartimento guardado no porão, ao qual Benjamin tinha acesso. O mais alarmante era o tempo. A faca foi retirada horas antes do crime, o que começou a colocar em xeque a versão de que tudo teria acontecido durante um estado de inconsciência. Quando os investigadores acessaram os registros do celular de Benjamin, encontraram atividade online até pouco antes das 3 da manhã, incluindo abertura de aplicativos de mensagem, redes sociais e buscas genéricas na internet. Para a promotoria, isso desmontava qualquer alegação de sonambulismo contínuo. Mas a defesa de Benjamin insistia em outro caminho. Trouxe à tona registros médicos antigos, nos quais constavam episódios de comportamentos anormais durante o sono,
como falar frases desconexas, andar pela casa sem lembrar e expressar movimentos involuntários. Um neurologista forense contratado afirmou que Benjamin poderia sofrer de parassomnia, não REM, um distúrbio raro e pouco compreendido que pode desencadear atos violentos sem plena consciência. Ainda assim, o padrão do crime colocava essa teoria em dúvida. A força, repetição e precisão dos golpes eram compatíveis com um estado de alerta, não com impulsos automáticos. Além disso, havia o fator emocional, porque justamente a irmã gêmea, durante os meses de investigação, outros elementos começaram a emergir e trouxeram mais perguntas do que respostas. No quarto de Benjamin, além dos cadernos com frases inquietantes, foram encontrados textos com diálogos fictícios, onde ele conversava com uma versão de Megan. Os trechos misturavam carinho, admiração, mas também insinuações de competição e exclusão. Um dos trechos dizia: "Você está em tudo, em todos os lugares, em todos os olhares. Não há espaço para mim, porque você ocupa tudo." Outro fragmento dizia: "Se eu fosse você, talvez eu também fosse amado." A promotoria interpretou essas frases como provas de uma inveja profunda e mal elaborada, uma crise de identidade que culminou num ato extremo. Já a defesa dizia que os textos indicavam confusão mental grave, dissociação e perda da fronteira entre realidade e sonho. A carta anônima recebida pela polícia, pouco depois do crime, também reacendeu debates. Nela, o autor falava com frieza, mas com clareza assustadora. "Não sei se fiz isso ou se sonhei que fiz, mas sei que de algum jeito ela precisava parar de brilhar." A caligrafia, segundo a análise forense, coincidia com a de Benjamin. No entanto, como a carta não foi assinada e não estava datada, não pôde ser usada como confissão direta. Ainda assim, serviu como peça simbólica no quebra-cabeça de uma mente dividida. Um ponto de virada no processo investigativo aconteceu quando os promotores exibiram imagens de uma câmera de segurança de um vizinho. Às 3h17 da manhã, uma figura foi registrada saindo da casa dos Elliot e ficando parada na calçada por quase 20 minutos. Não fazia nada, apenas ficava ali, imóvel, olhando para o nada. Para os investigadores, era Benjamin, em um estado de choque, de culpa ou de avaliação do que havia acabado de fazer. A imagem virou uma das mais comentadas do julgamento. Representava, para muitos, o vazio do arrependimento, mas também podia ser lida como um lapso de consciência, reforçando a tese da defesa. Ao longo das audiências, foram ouvidos especialistas em medicina do sono, neuropsiquiatras, professores, colegas de escola e membros da igreja frequentada pela família. Todos traçavam um retrato de Benjamin como um jovem quieto, inteligente, mas com dificuldade de socialização e introspectivo ao extremo. Nenhum histórico de violência prévia, nenhum indício de agressividade, mas uma solidão profunda e silenciosa. No tribunal, Benjamin não tentou negar o crime. Chorou em vários momentos, principalmente ao ouvir o depoimento dos pais. Quando perguntado se lembrava do que aconteceu, respondeu pausadamente: "Não como uma lembrança, parece um sonho ruim que nunca terminou." A promotoria rebateu com firmeza. Benjamin sabia o que estava fazendo. Foi até o porão, pegou a faca, subiu até o quarto da irmã. Ela estava dormindo. Ele teve tempo de parar, mas não parou. O júri deliberou por 5 horas. No fim, a sentença foi clara: culpado por homicídio, mas com uma atenuante: transtorno psicológico não tratado. No dia seguinte, Benjamin Elliot foi condenado a 15 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após 7 anos e meio, uma pena que dividiu opiniões. Alguns pediram cadeia perpétua, outros internação psiquiátrica, mas a pergunta que ficou no ar era a mais angustiante: Benjamin matou Megan porque estava dormindo, ou porque finalmente acordou para quem ele realmente era? No tribunal, Benjamin Elliot foi descrito por peritos como um jovem, psicologicamente fragmentado, mas foi somente após a sentença que uma nova camada do caso começou a emergir, e com ela, uma reviravolta na forma como o público passou a enxergar aquele crime. Durante o processo de avaliação psicológica, feito na penitenciária estadual, Benjamin passou por sessões extensas com uma equipe de psiquiatras forenses. Eles analisaram seus diários,
Os desenhos encontrados no quarto, a carta anônima e seus depoimentos em profundidade. O que revelaram não foi apenas um quadro de distúrbio do sono, mas uma condição mais complexa. Transtorno dissociativo de identidade não estruturado, uma forma rara de despersonalização intensa, agravada por isolamento afetivo e um vínculo simbiótico com a irmã. Benjamin não queria simplesmente matar Megan. O que os peritos começaram a sugerir é que ele, de forma inconsciente, queria se fundir a ela, eliminar a diferença entre ser ele mesmo e ser a imagem perfeita que ela representava, um gesto extremo de perda de identidade. Os relatos indicam que ele não odiava a irmã, mas não sabia como existir fora da sombra dela. Megan era amada, celebrada, admirada. Benjamin era o oposto, silencioso, invisível, constantemente comparado, ainda que ninguém fizesse isso abertamente. Para ele, essa comparação era uma prisão invisível. Nos diários, ele escrevia que se sentia como um reflexo borrado de alguém completo. As figuras desenhadas, gêmeos sobrepostos, sombras os envolvendo, um deles desmanchando, não eram aleatórias. Representavam sua visão interna de si mesmo, alguém incompleto, dividido. Um dos desenhos mais perturbadores mostrava dois corpos deitados lado a lado, com a legenda: se um deixar de existir, o outro pode respirar. A partir dessa revelação, especialistas passaram a reinterpretar o caso sob um novo prisma. O assassinato como uma forma inconsciente de aniquilar a própria ausência de identidade. Não uma vingança, não um ataque de ódio, mas uma tentativa desesperada de calar a dor de não ser. A psicóloga forense responsável pelo laudo final declarou: Benjamin não matou Megan apenas porque não suportava vê-la. Ele a matou porque não sabia como viver, sendo apenas Benjamin. Para ele, Megan era tudo que ele não podia ser, e tudo que ele achava que precisava ser para existir. Essa análise, mesmo sem alterar o veredito jurídico, reconfigurou o debate público. O caso deixou de ser apenas sobre um crime familiar brutal e passou a ser discutido como um exemplo extremo do impacto da pressão emocional, da falta de acompanhamento psicológico na adolescência e da invisibilidade de jovens que silenciam por vergonha ou medo. A cidade de Kate, que antes via Benjamin como um monstro, começou a debater com mais profundidade o que leva um jovem aparentemente comum a cometer algo tão devastador. E a pergunta que ficou ecoando não era mais apenas por que ele fez isso, mas sim quantos outros estão prestes a quebrar e ninguém está vendo. O assassinato de Megan Elliott não foi apenas o fim trágico de uma vida jovem e promissora, foi também o colapso silencioso de um irmão que cresceu à sombra da perfeição e que nunca conseguiu encontrar espaço para si mesmo. Benjamin não era um estranho, era o filho quieto, o aluno mediano, o menino que ninguém notava chorando por dentro. O caso escancarou os limites da dor invisível, das identidades reprimidas e do quanto ignoramos os sinais de sofrimento quando eles não se manifestam em gritos, mas em silêncios. A morte de Megan é irreversível, mas o que podemos tirar dessa tragédia é o alerta. Por trás de famílias normais e de rostos calmos, podem existir conflitos profundos, colapsos prestes a acontecer. E talvez o maior erro seja acreditar que só porque alguém parece bem, ele está. Talvez, se alguém tivesse perguntado a Benjamin como ele se sentia e realmente escutado a resposta, tudo teria sido diferente.